Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem. E o tema desse vídeo, por que Jesus curou o cego? E por que não acontece mais isso? É verdade. As pessoas, às vezes, você fala assim, olha, não tem mais dom de cura, não tem dom de línguas, não tem mais dom de profecia. Aí a pessoa fala, não, você está mentindo. Claro que tem. Lá onde eu frequento, a pessoa chegou com dor de cabeça, passou. A pessoa chegou com caroço, sumiu. A pessoa chegou. Só coisinha simples. Só coisinha simples. Aí eu sempre pergunto: aonde você frequenta? Se você estiver em Portugal, Estados Unidos, na Alemanha, na China, na África, onde você estiver. Você já ouviu, você já viu, você que tem aí 20, 30, 40 anos, que frequenta o lugar aí que você chama de igreja, um paralítico instantaneamente soltar as muletas e sair andando? Não é a prestação. Porque você pode muito bem, a pessoa está numa cadeira de roda por um acidente que sofreu e ela vai fazendo as sessões de fisioterapia, aí volta a andar devagarinho. Tem que ser instantâneo. Instantâneo. Como aquela mão ressequida, o surdo e mudo, o cego, deficiente visual. Então, você nunca viu e você nunca vai ver. Nunca vai ver. Dentro de uma chamada igreja, você não vê. Você pode ver na rua. Você pode ver numa praça. Você pode ver em um hospital. Você pode ver aí na sua casa. Você pode ver. Mas dentro de um templo religioso, não. Você vai ver operações do erro, operações do engano. Você vai ver situações que chamam a atenção. Você fala, nossa, olha, tem poder. A pessoa estava com dor de cabeça e sumiu. Ocorreu, a pessoa estava desempregada, eu fiz a corrente, arrumou emprego. Mas um deficiente visual voltar a enxergar, você não vai ver mais. Dentro do templo religioso, não. Você pode ver fora. O paralítico soltar, paralítico de nascença, não é por um acidente. Não é por um acidente. Um paralítico de nascença. Você não vai ver. Dentro de um templo religioso, não. Mas aí na sua casa você pode ver. De repente você tem um ente querido que está na cadeira de roda. De repente você tem um ente querido que está com câncer. Em fase terminal. De repente você tem um parente que não tem os dois braços. Na sua casa você pode ver o milagre, a maravilha, o poder extraordinário do Criador, que está aí em você. Mas você não sabe. Você busca ele em templo, onde ele não está. Você busca ele no monte, onde ele não está. Você busca ele num copo de água, onde ele não está. Você busca ele na mão cheia de óleo de um homem que se diz homem de Deus, mas ele não está. A morada dele é aí justamente no seu espírito. É ele que coloca as emoções, o amor que você sente, a compaixão, a misericórdia, o desejo do bom samaritano. Ele está aí, é ele que coloca isso em você. Quando você vê um animalzinho sofrendo, você se comove. Quando você vê uma briga, uma pessoa dando soco no outro, você se comove. Isso é ele em você. Você não vai achar isso em um templo religioso. O que você acha lá são emoções. Coloca um fundo musical, você acha emoções. Isso não é interessante. O interessante é você estar fora da bolha, fora de um templo, e você sentir a presença dele no seu espírito, ele falando com você no seu subconsciente. Onde você estiver, passando por uma aflição, por uma tribulação, por alguma dificuldade da sua carne, mas você está firme, demonstrando a sua fé, a esperança e o amor que você tem por Deus. Em qualquer lugar. Eu, quantas vezes, gravando vídeo, eu, sem nada, sem estar dentro de um templo, aquela emoção toma conta do meu coração que eu não consigo me controlar. Aí eu, às vezes, até desligo o vídeo, dou uma pausa, dou uma editada nele para assumir isso. Porque assim é. Você não tem que estar blindado por paredes para isso, achando que isso vai frear os desejos da sua carne. Não. Você tem que estar fora, porque aí você vê o poder de Deus na sua vida. Aí você vê a manifestação do poder dele no seu ente querido. Porque você não depende de mais nada, você depende somente dele. E ele está em seu espírito. Assim é o reinar em vida. Assim é estar no reino de Deus, ainda neste mundo carnal. Quando o seu espírito, porque ele está no reino. Mas quando o seu viver, a sua alma que dá vida ao seu corpo carnal, quando essa alma ela tem tendências para o espiritual. Então é isso que você consegue reinar em perfeita vitória nessa vida. É isso que é estar o reino de Deus em você e você nele. E o porvir, o seu espírito voltando para o reino celestial e reinando eternamente com o Criador.
Então vamos lá de novo o tema. Por que Jesus curou o cego? E por que não acontece mais isso? Eu te convido a ler livro histórico de João, capítulo 9, versículo do 1 ao 5. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Presta atenção, cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? E ele ou os pais dele? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Jesus de Nazaré falava isso aos judeus, aos israelitas. 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo para os judeus. Jesus de Nazaré não veio para o povo gentil. Para o povo gentil veio o Cristo ressuscitado, o Espírito. E para todas as nações, para todas as tribos, para todos os povos veio o Evangelho eterno no ano 70. E a escatologia consumada, que é Deus em nosso espírito. A nova Jerusalém espiritual. Então ele disse aqui, nem ele, no versículo 3, nem ele, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Se não respeitarmos as etapas dos escritos bíblicos, a cronologia dos escritos bíblicos, nós seremos igualmente um religioso. Você que anda buscando a cura em templo religioso, saiba que você está buscando em lugar errado. Você que lê isso daqui e fala, tá vendo? Nós temos que buscar através de obras. Não. Você deve buscar entendimento. Você deve buscar conhecimento. Saber o endereço, saber o CEP, saber aonde é a morada do verdadeiro Deus. É isso que faz acontecer a cura. A principal cura que tem que ter na mente de um ser humano é a mente de Cristo. É a mente do Senhor, que é o Espírito. É o conhecimento do Pai dos Espíritos. Porque você conhecendo isso, você não busca ele em outro lugar. Porque ele já está em você. E por que também, voltando aqui, por que Jesus curou o cego? Por que teve que acontecer essa demonstração de poder? Porque a cegueira faz parte de uma das maldições que Deus disse aos israelitas. Se eles não cumprissem os mandamentos, os estatutos, as ordenanças, dos 613 itens viria sobre eles, os israelitas, estas maldições. Veja Deuteronômio 28, 28. O Senhor os ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Então, com cegueira. Veja que a cegueira está aqui como uma maldição. Deuteronômio capítulo 28, versículo 28. O Senhor os ferirá. Mas quem era o povo que o Senhor iria ferir com cegueira? Perturbação de espírito é os 2.000 demônios do Gadareno, 7 espíritos, eram as manifestações dos espíritos imundos, enviados por Deus, como forma de maldição, por eles não cumprirem as leis. Mas eu vou te mostrar aqui. Ó. Então, aqui no capítulo 28, versículo 28, está a maldição da cegueira. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, que é onde inicia tudo, fala assim, ó, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações. Quem era esse povo que deveria cumprir os mandamentos e guardá-los? Eram os israelitas, os que faziam parte das 12 tribos de Israel. Então, se eles cumprissem, viriam, até o versículo 14, bênçãos. Porém, no versículo 15 de Deuteronômio 28, porém, se não derem ouvido à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. Para os que cumprissem os 613 itens, viriam bênçãos. E para os que não cumprissem, viriam
as seguintes maldições. Aí você vai lendo o versículo 16, 17, 18, aí você chega no 28. O Senhor os ferirá com loucura, com cegueira. Então, aquela cegueira naquela pessoa carnal, que era um israelita, porque Jesus disse em Mateus 10, 5 e 6, orientando os discípulos a pregarem a vinda do reino de Deus aos perdidos da casa de Israel. Ele disse também em Mateus 15, 24, a mulher cananeia, que ele veio somente para os perdidos da casa de Israel. Então, aquele homem que estava cego era um judeu. Aquela cegueira do judeu, que está aqui, no versículo 1, enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Essa cegueira aqui fazia parte de maldição de Deuteronômio 28. Se não cumprisse, viriam enfermidades. Aí você vai ler depois aqui, ó. Aqui te fala de tudo. Fala de tumor, de sarna, de traição. Fala de ficar preso, de cadeia. Fala sobre o cerco que Jerusalém iria sofrer e que sofreu no ano 70. Que as mulheres, a partir do versículo 53, que as mulheres, durante o cerco, foram obrigadas a comer os seus próprios recém-nascidos, a placenta. Então, a cegueira foi o quê? Maldições. Fazia parte das maldições. E Yeshuas, nos seus dias, ele era Deus. O véu de um homem da tribo de Judá. Mas o que estava dentro daquele véu era o Espírito do Criador. Então ele fez ele expulsava espíritos imundos, ele curava pessoas enfermas devido aos espíritos imundos, porque os espíritos imundos faziam parte das maldições, as maldições sobre aquele povo, sobre aquela geração. Porque aqui a perturbação de espírito também no versículo 28. Então as manifestações de espíritos imundos haviam. Só que Zacarias 13, 2 diz que depois daqueles dias, ele daria fim aos espíritos imundos. Quando foram aqueles dias? No ano 70 DC. Aí você fala, então por que existe cego nos dias de hoje? Natureza carnal, defeito carnal. Mas aí, Jesus naqueles dias curava as pessoas. Porque ele estava ali para isso, para demonstrar o poder de Deus, para livrar aquelas pessoas, para dar liberdade daquelas pessoas que estavam debaixo das maldições mosaicas. A primeira vez que o Cordeiro libertou as pessoas foi no Egito, quando tirou os israelitas das garras de Faraó. A segunda vez e derradeira vez, não haverá mais, foi na cruz, quando o Cordeiro foi sacrificado, personificado na figura de um homem da tribo de Judá, chamado Jesus de Nazaré, Yeshua, Yahshua, aí você fica à vontade, filho do homem. Ele, na forma de cordeiro, numa figura, novamente foi derramado sangue para libertar os israelitas de novo, agora das maldições das leis dadas a Moisés. E para mais ninguém, nem judeu, nem gentil, voltar às práticas do Antigo Testamento. Voltar às práticas das trevas. Mas o que as pessoas fazem? O que a religião ensina há séculos? Ensina as pessoas as práticas das trevas. As práticas de maldição. Gálatas 3:10, Paulo disse isso. Veja que coisa interessante. Romanos capítulo 4, versículos 16 e 17. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, os judeus, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, os gentios. Porque Abraão é pai de todos nós. Nós que demonstramos a nossa fé há 4, 5, 6, 8 mil anos depois. O povo que vive por fé, e essa fé não é envelope, essa fé não é água de piscina, essa fé não é pão e suco, essa fé não é estar dentro de um templo, não. A fé é exprimida desta forma, lendo, acreditando e falando com convicção nos escritos, sem titubear, sem gaguejar, sem ficar em cima do muro. Não. Nós somos filhos da promessa, nós somos os descendentes do povo da fé.
Abraão foi justificado não por obra, porque ele não concretizou, ele não finalizou, mas sim por fé, por ele demonstrar a fé. A única coisa que ele teve depois de 100 anos, o único filho, mas Deus falou a Abraão, eu quero o seu Isaac. A religião fala que o Isaac é o que o cara tem na poupança, é que é o salário do cara, é que é as economias do cara. O Isaac para a religião é um carro que a pessoa usa para trabalhar, que se vender e der lá para a religião, aí eles falam, esse é o Isaac. Não, isso é ladruagem, isso é estelionato. O nosso Isaac é a fé, é crer no invisível, é adorar o invisível, é falar, confessar, gritar a plenos pulmões que o invisível está em nós, que nós cremos em Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 3. Foi estabelecida a Nova Jerusalém. E nessa Nova Jerusalém espiritual está o tabernáculo espiritual do Pai, que ele se faz presente. E esse conjunto, a Nova Jerusalém, o tabernáculo, está em nosso espírito. Isso é ser descendente de Abraão. Mesmo depois de 5, 6, 10 mil anos depois, nós estamos expressando a nossa fé identicamente a ele, acreditando no invisível, confessando o invisível. Como está escrito no versículo 17, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em que Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Olhe para o deficiente que está ao seu lado agora. Fale para ele, creia no invisível, creia no Senhor, que o Espírito está aí em você. Levanta e ande. Estique esses braços, abra os olhos e enxergue tudo. Assim deve ser a fé, assim deve ser a demonstração de fé. A partir de hoje, a minha fé está que o meu filho não vai estar mais nas drogas. A partir desse momento eu não vou buscar mais em templo, eu não vou buscar em lugar nenhum, porque Deus está em mim. E sendo assim eu creio que minha filha vai sair da prostituição. O meu marido vai sair dos braços da amante. Coisas extraordinárias acontecerão na minha vida e eu vou reinar ainda em perfeita vitória nessa vida. Porque a minha fé é essa. Eu professo é isso, eu não dependo de parede, eu não dependo da mão de ninguém na minha cabeça, eu não dependo de copo de água de ninguém, eu não dependo de envelope, nada. O meu sustento é o meu Senhor que habita em mim. Os pilares da minha vida, da minha felicidade, da harmonia, da minha prosperidade, do meu bem-estar, está em mim, é o meu Senhor, que é o Espírito, e está em mim. Confesse isso aos quatro ventos. Confesse isso para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Confesse isso para as estrelas. Confesse isso para a sua doença, a sua enfermidade. Confesse isso. Eu sou filho legítimo no Espírito do meu Senhor, que é o Espírito. E eu sei que eu vou reinar em perfeita vitória nesta vida. Porque para isso eu estou nesse mundo. Para brilhar como uma estrela das que mais brilham no meio das outras. Eu sou essa estrela. Eu vou abandonar o vício. Eu vou abandonar os costumes. Eu vou abandonar a carnalidade. E eu vou ser feliz. E quem está ao meu lado será também. Porque do meu coração, do meu ser, transborda felicidade. Transborda harmonia. Transborda coisas boas. Quem estiver colado em mim irá receber todas essas coisas. Faça isso. Viva por fé. Isso é viver por fé. É esse tipo de fé que cura. É esse tipo de fé que liberta. É esse tipo de fé que desprende. É esse tipo de fé que tira uma pessoa da escravidão, da servidão. É esse tipo de fé que tira o jugo e o fardo pesado. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Paulo falava, não em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré foi um véu que revestia o Espírito de Deus. O Espírito de Deus voltou para o reino celestial, para o reino espiritual. Aquele véu, aquele corpo se desfez. O corpo do Jesus de Nazaré acabou. Sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Enquanto você estiver pedindo em nome de Jesus, você não vai alcançar nada. Porque o nome de Jesus foi para os judeus. Ele disse aos judeus, tudo que vocês pedirem em meu nome, aos judeus, você não é judeu. Para você, nem é mais o Cristo, mas vamos
contextualizar para você, é o Cristo ressuscitado, é o Senhor que é o Espírito. Porque quem nasceu depois do ano 70 DC, leia Apocalipse 21, versículo 2 e 3, é Deus em nós. É isso. Aqui nós estamos na segunda fase do Evangelho. O Evangelho eterno aqui ainda não tinha sido estabelecido. Veja, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Porque por obras da lei ninguém será justificado. Leia esse versículo 1 milhão de vezes e grave isso no seu coração. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Por que Jesus curou o cego e por que não acontece mais isso? Porque pela lei ninguém é justificado. Porque o dízimo, mandamento da lei. Oferta é lei. Lei da oferta para a manutenção do templo, para as festividades. Está lá em Neemias capítulo 10. O batismo nas águas foi o batismo do arrependimento. Para os judeus, arrependimento do quê? Dos pecados. E o que era pecado? Eram as transgressões das leis dadas a Moisés. Não mais apresentar criança, porque isso era preceito mosaico. Não mais guardar negócio de sábado, não tem nada a ver. Isso é lei. Unção na cabeça, buscar Deus em templo, buscar Deus em monte. Comer pão e beber suco, que é uma representação da Páscoa judaica. O nosso cordeiro pascal foi imolado, Paulo diz. Comemoremos a festa sem fermento, sem nada de Moisés. Então, quando você vira as costas para a religião e começa a viver por fé, aí sim, aí você está no caminho das conquistas. Aí você está no caminho do poder de Deus na sua vida. Porque você não está mais na bolha. Você não está mais nas falácias religiosas. Você não está mais nas narrativas perturbadoras, arrogantes e que visam lucros que estão dentro dessas chamadas igrejas. Meu irmão e minha irmã, eu te convido. Venha para a liberdade. Venha viver. Venha deixar Cristo. Venha ter a mente de Cristo. Venha viver no tabernáculo do Senhor que é o Espírito. Faça isso e a sua vida vai se transformar da água para o vinho. Você vai ver cura, você vai ver milagre, você vai ver transformações no seio da sua família. Você vai ver tudo isso na sua própria vida e você vai dar glória ao Senhor que é o Espírito. Assim seja. Então eu deixo com você essa mensagem. Espero ter sido útil de alguma forma e peço a sua contribuição com este canal. Não é com dinheiro, não é com Pix, não é com conta bancária, não. Apenas dê um like, compartilhe esse vídeo e se você não é inscrito neste canal e tem interesse de receber novos vídeos, se inscreva e ative o sininho. Até a próxima, se assim o nosso Senhor, que é o Pai do nosso Espírito, permitir. Tchau, tchau.